Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Eu sou o professor Justino, olha aqui o meu Instagram, @Prof. Justino, e eu vou hoje trabalhar com você um tema bastante específico. Vamos começar uma série de resolução de exercícios. São alguns pedidos que eu venho tendo por aí, e se você faz algum curso na área de educação, licenciatura e tem aquela disciplinazinha didática, então essa daqui vai para você testar, brincar um pouco, ver seus conhecimentos. Então eu vou resolvendo as questões e vou comentando, certo? Então agora nós vamos dar início à resolução da questão número 1. Mais uma questãozinha. Vamos lá, deixa eu vir aqui para o cantinho. Lembrando sempre, fiquei pequenininho, mas continua gordo. Vamos lá, hein? Começando. Leia o diálogo a seguir. Olha lá a técnica, né? Vou sempre circulando para manter a minha atenção, hein? Alex, o professor Roberto parece nosso amigo. Acho isso bem legal, mas às vezes parece que a classe vira uma zona. O que você acha? Bruno, eu gostaria que o professor Roberto. Acho que o bom professor tem que ser mais como a professora Maria Clara. Ela ordena a sala. Já reparou? Sinto que acabamos tendo mais disciplina. Acho até que aprendo mais. Já começou a ver a diferença entre o diálogo? Então, olha só. O primeiro aluno, que é o Bruno falando, né? Ele diz assim, né? Que o professor Roberto, a sala de aula dele fica parecendo uma zona. Ele está falando que é uma sala de aula que parece bagunçada, né? Enquanto o segundo aluno, que é o Alex, vai dizer assim, ó, eu gosto, acho até um bom professor, mas a Maria Clara parece que coloca mais ordem. E com mais ordem eu aprendo mais. Vamos lá. É verdade. Também é bem bacana, mas tem autoridade, embora não seja autoritária. O diálogo entre os estudantes fictícios Alex e Bruno evidencia alguns aspectos da relação pedagógica. Sobre tal tema, analise se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. Vamos lá, olha, isso aqui, ó, para quem obviamente está em sala de aula, mas quem for seguir a carreira da pedagogia e for para a área de gestão, vai lidar com isso aqui certamente. Ah, mas aquele professor é bom. Nossa, mas a sala de aula dele é uma bagunça. A sala de aula organizada é muito melhor. Primeiro elemento que eu chamo a atenção a vocês. O ordenamento físico, sabe? Aquela ideia de que postura, senta, correto, a ideia de manipulação do corpo para a aprendizagem. Recomendo a vocês umas pesquisazinhas sobre Michel Foucault, para você pensar um pouco sobre essa questão do corpo. Ela tem múltiplas funções, que inclusive é lhe matar como sujeito que possui um corpo e transformar você em um aluno sem corpo, que só tem cabeça, né? Que não se movimenta, que não interage. E fazemos uma associação falsa entre uma sala quietinha e aprendizagem. Como se o fato de eu adentrar a uma sala de aula e todos estarem em fila, quietinhos, sem fazer nada e sem falar nada, como se isso fosse igual à aprendizagem. A gente tem que tomar muito cuidado com essa relação direta, porque essa passividade pode não significar aprendizagem. Essa passividade pode até nos assinalar elementos que não são positivos dentro de uma sala de aula. Pode ser que o aluno esteja quieto por medo. Pode ser que o aluno esteja quieto, mas a cabeça dele está em outro lugar. E ao mesmo tempo, em uma sala que parece, como diz aqui o nosso aluno, uma zona, que na verdade a aprendizagem esteja acontecendo, porque essa zona pode ser entendido como barulho, como discussão. E por que não esse momento é um momento de aprendizagem? Por que identificar o controle do corpo sentado, postado ou ereto? E aí, mas assim você aprende mais. Eu posso estar sentado, quieto, ereto e a minha cabeça está num outro mundo. De novo, o problema não é o que você faz, mas é por que você faz.
Você, como professor, chega na sala de aula, eu quero todo mundo quieto. Depende, qual atividade que você quer desenvolver? O que você quer ensinar com isso? Certo? Fiquemos atentos e não tomemos concepções erradas, porque às vezes a ideia do controle de sala de aula é um grande erro e um grande mito, porque o controle por meio do silêncio pode não significar aprendizagem, ou mais, às vezes chega lá no final e fala assim, não, mas os alunos dessa sala tiveram notas melhores. Espera aí, notas melhores a partir da concepção daquele professor, que pode ser que seja simplesmente uma repetição. Eu cheguei lá, de novo, vamos assistir a aulinha do Comênios, hein, dos jesuítas. Pode ser que seja apenas uma repetição de algo que o professor colocou no quadro. Todo mundo ficou quietinho, decorou, memorizou, o professor cobrou aquilo na prova, o estudante repetiu e beleza. Aí vem a reflexão. É isso que você deseja para o seu estudante? É esse o cidadão que você quer formar? Tá vendo? Não é que é proibida uma ação, é que você deve refletir sobre ela. Vamos às alternativas? A relação pedagógica. Deixa eu ajeitar aqui. A relação pedagógica é assimétrica. O que é assimetria? Quer dizer, simetria, elas são espelhadas. Existe a relação do professor e do aluno. Assimétrica, existe uma desigualdade entre elas. Uma vez que implica em autoridade, pois o professor tem papel diferenciado relacionado à manutenção da disciplina. Espera aí, deixa eu voltar aqui, deixa eu dar uma olhada. Tá vendo? Às vezes a gente tem que voltar no enunciado. O diálogo entre os estudantes evidencia alguns aspectos da relação pedagógica sobre tal. Sim, nós estamos vendo ali que existem relações diferentes, porque carregam concepções de ensino diferentes entre professor e aluno em relação à manutenção da disciplina. Isso daqui é um tema que a gente tem muito que discutir, né? A ideia dessa disciplina como um controle dos corpos e dos estudantes. Recomendo de novo Michel Foucault. Então, isso aqui eu diria que é um item verdadeiro. Item 2. O professor deve ter autoridade e papel gestor da sala. Essa é uma palavrinha que veio do mundo da administração e a educação incorporou, né? E papel gestor em sala de aula, excluindo da relação cotidiana professor-aluno a sensibilidade e afeto. Infelizmente a gente vê isso acontecer, né? Mas, de novo, qual a palavrinha que te despertaria a atenção? Olha aqui, o professor deve ter autoridade e papel gestor na sala de aula, excluindo, outra palavrinha, excluindo da relação cotidiana sensibilidade e afeto. Gente, é tudo que nós não podemos esquecer. Então, eu diria que essa alternativa é falsa. Sensibilidade e afeto são dois elementos que criam conexões. E ao criar conexões com nossos estudantes, eu crio a possibilidade para que eu trabalhe melhor com ele. Então, a relação professor-aluno é importante que seja permeada por essa sensibilidade e por esse afeto. Isso é que é estar atento. Não significa ser o BFF do seu aluno, tá? O best friend forever. Mas significa olhar para esse aluno. Eu tinha um professor que a gente brincava assim, que não fazia diferença quem estava do outro lado. Se o professor chegasse numa sala de aula e tivesse as carteiras vazias ou as carteiras lotadas, a aula dele era a mesma. Porque independe de quem está do outro lado. Isso é a percepção. Isso é a sensibilidade. Eu daria falsa para essa alternativa. 3. Dentre os aspectos que auxiliam o professor a desenvolver o seu papel de gestão na relação pedagógica, podemos citar saber teórico prático. De novo, né? A profissão docente é uma profissão teórico-prática. Eu preciso de teoria e preciso da prática. E elas se complementam. O saber teórico e o saber prático. Até porque um puxa o outro, né? Habilidade artesanal de reunir diferentes conhecimentos para agir. Esse conhecimento artesanal, eu vou entendê-lo como algo bem poético, uma licença poética do artesanal, não no sentido do fazer mesmo, de construir algo com as mãos, mas no sentido artesanal
de se pegar no sentido radical, radical da raiz, da origem de hortenzão, que pega diferentes objetos e constrói algo novo. O professor, a profissão docente, é uma profissão que preconiza essa ação, de pegarmos os mais variados elementos e colocarmos para o agir. Então até aqui eu acho que está legal. Realizar o planejamento de suas ações. É engraçado que tem gente que fala que o professor não planeja, né? Olha, eu vou dizer que o professor planeja. O professor não gosta de entregar o planejamento. A gente tem uma birra de entregar o tal do planejamento e colocar isso de forma formal. Não, ficou horrível a frase. Mas se nós entrarmos em uma sala de aula sem planejar, a gente passa vergonha. Então, o planejamento é importante. E para as questões burocráticas também é importante registrar. Confesso a todos e a todas que essa é uma tarefa que eu ainda estou aprendendo, tá? Porque eu tenho uma preguiça de registrar. Mas vamos lá. Então, pedagógica, teórico-prático, habilidade artesanal de reunir, nesse sentido de produzir algo novo, né? Mobilizar diferentes conhecimentos, ok? Realizar planejamento de suas ações. Correto, né? Lembrando que esse planejamento não pode ser engessado e tornar a sua aula um quadrado, hein? O planejamento é um norte, é um horizonte, é o que fazer, são objetivos. Mas você precisa estar atento, vamos ligar as questõezinhas, hein? A sensibilidade ao afeto, a olhar para a sua sala de aula. Porque às vezes o seu planejamento, no meio da ação, você precisa corrigi-lo. E aí um professor que entende o planejamento como camisa de força, olha, apostila 1, aula 1, semana 1, o cara cumpre. E ele não está atento aos alunos. Surge um assunto diverso, ele não quer nem saber, ele quer cumprir conteúdo. Isso é não estar atento e atenta à sala de aula. Não quer dizer que você vai dispensar os seus conteúdos, mas quer dizer que em determinados momentos, a sua sala de aula pode precisar de outros assuntos e você deve estar atento a isso. Tranquilos e tranquilas? Então eu faria isso. V, F e aqui embaixo também eu daria um Vzinho. Tranquilos e tranquilas? Então vamos lá, finalizando a nossa sequência do professor Justino Resolve. Espero que tenham gostado. Beijo no coração. Você já sabe, se inscreve aqui, no meu Instagram, @profjustino, e a gente se vê. Beijo no coração.